Olá, intocados! Tudo bem com vocês? Eu sou Davi, estou aqui hoje representando a Toca Bahia para falar da palestra sobre o orgulho nas obras de Tolkien. Primeiramente, irei me apresentar. Me chamo Davi Feitosa e sou lá da Toca do Rio Grande do Norte, mas a convite do Taim Patrick, estou aqui hoje representando a Toca Bahia para falar sobre este maravilhoso tema com vocês. Tenho apenas 18 anos, um verdadeiro tolkienista mirim, e completei recentemente o curso técnico em biocombustíveis. Inclusive está aqui a camisa, vocês vão me ver usar ela aí, mas é porque aqui está um verdadeiro calor, então como eu estou gravando aqui sem um ventilador, uma hora eu vou precisar trocá-las, mas não se preocupem. Então vamos iniciar. Primeiro precisamos definir o que é o orgulho. Bem, o orgulho ele é um sentimento humano atribuído de maneira negativa pela sociedade. Segundo a própria definição do dicionário, temos que, abre aspas, sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra, fecha aspas. Temos, portanto, que o orgulho traz um sentimento de superioridade entre os seres. De maneira não tão diferente, Tolkien abordou sobre este sentimento em suas obras, de modo que o desfecho de arcos de todos os personagens orgulhosos se encerraram de maneira trágica, sobretudo pela sua soberba e sua teimosia entre esses personagens. E Tolkien segue uma linha muito cristã, sobretudo no sentimento católico, que fala que o orgulho é um dos 7 pecados e o pecado principal, que é a raiz de todos os outros pecados. Agora, trago aqui a visão do filósofo e santo da Igreja Católica, Thomas Kempis, no que diz respeito ao orgulho. Abre aspas. Não te julgues melhor que os outros, para que não seja tido talvez como o pior aos olhos de Deus, que sabe o que há no homem. Não te ensoberbas por tuas boas obras, porque bem diversos dos homens são os juízos de Deus, a quem desagrada muitas vezes o que os homens agrada. Se em ti reconheceres algum bem, pensa que são melhores os outros, e assim te conservará em humildade. Nenhum mal há de te colocares abaixo de todos. Grande mal, porém, se ainda um só te preferires. No coração humilde, paz contínua. No soberbo, frequente o ciúme e a irritação. Melkor fora o primeiro personagem a espalhar o orgulho de forma maligna pela Terra-média, logo em sua revolta, após a criação de Eru. Pois em Melkor, ele não aceitara que o universo não pertencesse, mesmo todos os melhores dons tendo sido concebidos a ele. E agora vou trazer aqui a citação do Silmarillion para acompanhar com vocês, da revolta de Melkor. Então, trouxe aqui o Silmarillion para acompanhar com vocês. Vamos lá. Mas então Ilúvatar se sentou e escutou, e durante muito tempo lhe pareceu bom, pois na música não havia falhas, mas conforme o tema progredia, entrou no coração de Melkor o entristecer de matérias de seu próprio imaginar, que não estavam de acordo com temas de Ilúvatar, pois ele buscava com isso aumentar o poder e a glória da parte designada a si próprio. A Melkor, entre os Ainur, tinham sido dados os maiores dons de poder e conhecimento, e ele tinha um quinhão de todos os dons de seus irmãos. Ele fora humilde sozinho aos lugares vazios, buscando a chama imperecível, pois crescia o desejo ardente dentro dele de trazer ao ser coisas só suas. E lhe parecia que Ilúvatar não tinha em mente o vazio, e ele estava impaciente por esse vácuo. Contudo, não achou fogo, pois esse está com Ilúvatar. Mas, ficando só, ele começara a conceber pensamentos só seus, diferente dos de seus irmãos. Alguns desses pensamentos, ele, então, entreteceu em sua música, e de imediato surgiu o desacordo à volta dele. E muitos dos que cantavam ao seu lado perderam o ânimo, e seu pensamento foi perturbado, e sua música hesitou. Mas alguns começaram a afinar sua música com a dele, em vez de com o pensamento que tinham no início. Então o desacordo de Melkor se espalhou cada vez mais, e as melodias que tinham sido ouvidas antes afundaram em um mar de som turbulento. Portanto, percebemos que, durante a história da Terra-média, personagens humildes, tais quais Sam, Frodo, Beren, Aragorn, foram responsáveis pela paz e pela união de seus povos, enquanto os orgulhosos só trouxeram desgraças, como Fëanor, que causou um fratricídio, Túrin,
que causou a guerra entre muitos povos, e Boromir, que desuniu a Sociedade do Anel. Esses três personagens agora serão o foco da nossa palestra. Mas ainda cabe nós fazermos uma última análise entre a diferença entre vaidade e orgulho. Segundo o psicólogo Pedro Martins, abre aspas, o orgulhoso, seguro de si, deixa-se observar. O vaidoso, inseguro, mas desejoso de mostrar o contrário, exibe-se. O orgulhoso tem brio, o vaidoso procura brilhar. Portanto, o orgulhoso não busca ser o centro das atenções, mas quer ser, sobretudo, o superior a todos. Mas pode ser um orgulhoso vaidoso ao mesmo tempo? Pode. Veremos nos personagens a seguir que alguns são vaidosos e orgulhosos também. Tendo em vista que o orgulho, como fora dito anteriormente, é a raiz de todos os outros sentimentos negativos durante a Terra-média. E não só durante a Terra-média, mas bem como a sociedade em si. E Tolkien aborda isso de maneira literária. Como vocês verão, o caso aí de Fëanor, que fora orgulhoso e vaidoso, mas sua vaidade vinha sobretudo de seu orgulho. Túrin, que tinha a ira, mas a sua ira vinha sobretudo do seu orgulho. O orgulho é o sentimento que dá origem à maioria dos pensamentos malignos da Terra-média, como já fora dito anteriormente. E, na perspectiva de Fëanor, o orgulho deu origem à sua soberba e à sua vaidade. A vaidade, pelas Silmarils, que fora de tua criação, e que por ela ele sentiu um grande prazer. E a soberba, pelo fato da vaidade ter subido à tua cabeça, ele não aceitou a visão contrária de seus irmãos, que eram contra a vingança precipitada em cima de Melkor. Nesse caso, o seu orgulho fora tão grande que ele criou uma guerra entre seus irmãos, que ficou conhecida como o fratricídio de Alqualondë. E, mesmo que ele tivesse sido envenenado pelas mentiras de Melkor, Fëanor pôs a vida de seus irmãos em risco, o que é um fato inaceitável. Vejamos agora o trecho que exemplifica as características de Fëanor. Assim, antes que os Valar percebessem, a paz de Valinor foi envenenada. Os Noldor começaram a murmurar contra eles, e muitos se tornaram cheios de orgulho, esquecendo quanto do que eles tinham e sabiam viera a eles como dádiva dos Valar. Fortíssima queimava a nova chama do desejo por liberdade, e reinos mais dilatados no coração ávido de Fëanor, e Melkor riu em seu segredo, pois aquele alvo dirigiria suas mentiras, odiando Fëanor acima de todos e cobiçando sempre as Silmarils, mas delas não permitiam que ele se aproximasse, pois, embora em grandes festas Fëanor as usassem, luzindo em sua fonte, em outras horas era guardada de perto, trancadas nas fundadas câmaras de seu tesouro, em Tirion, pois Fëanor passou a amar as Silmarils com um amor avaro e se recusava a mostrá-la a todos, salvo a seus pais e a seus 7 filhos. Raramente lembrava agora que a luz dentro delas não era sua. Outro personagem tão orgulhoso quanto Fëanor se chama Túrin. Este, que apesar de compartilhar da mesma soberba de Fëanor, acaba sendo um pouco mais complexo. Haja vista que a sua soberba se dava por conta do medo do destino. Tanto é que ele não gostava de aceitar as coisas que lhe eram impostas. E este mesmo orgulho era a fonte da tua ira, a qual trouxe tragédias para os povos os quais ele cruzou. A seguir, vou apresentar 2 trechos que mostram este orgulho de Túrin e o quanto foi evoluindo ao longo da sua história. Agora, trago um trecho aqui dos Filhos de Húrin, que infelizmente só tem em PDF, mas estarei compartilhando aqui com vocês, da primeira demonstração do orgulho de Túrin. Abre aspas. Se o rei fosse justo, ia julgar-me inocente, mas este não foi um dos seus conselhos. Por que o rei justo escolheria como amigo um coração cheio de maldade? Eu renuncio à sua lei e o seu julgamento. Tuas palavras são carregadas de orgulho, falou Mambluk, apesar de sentir pena do jovem. Cria juízo, não has de te tornar um renegado. Peço-te que voltes comigo, como amigo que és. E a outras testemunhas,
quando o rei souber da verdade, poderá te dar a esperança de perdão. Mas Thorin estava farto dos salões élficos e temia ser mantido prisioneiro. Disse a Mambrug: rejeito o teu pedido. Com o decorrer da história, o orgulho de Thorin crescia, de modo que temos outro texto aqui, o qual vamos mostrar outro exemplo disso. Mas não receberei presentes vindos de Doriath. Então, manda de volta tua espada e tuas armas, disse Beleg. Manda de volta também os ensinamentos e a educação de tua juventude. E deixa teus homens, que segundo dizes, têm sido fiéis, morrerem no deserto para satisfazer o seu temperamento. Este pão de viagem foi um presente não para ti, mas para mim. E eu posso fazer dele o que quiser, mas não os comas se te para na garganta. Mas outros podem estar mais famintos e ser menos orgulhosos. Como podemos observar ao longo das histórias da Terra-média, em Senhor dos Anéis, Silmarillion, O Hobbit, Tolkien deixa claro que os personagens orgulhosos têm um desfecho trágico, mas também aborda uma solução para o orgulho, que é o arrependimento. Por exemplo, mesmo com o seu fim trágico, Túrin conheceu seus erros, mas não demonstrou arrependimento, diferentemente de Boromir, que mesmo com sua ganância e a falta de humildade de aceitar os conselhos dos sábios e acabou subestimando o inimigo, reconheceu que errou e implorou por perdão e no final das contas reconheceu Aragorn como o verdadeiro rei de Gondor. E agora trago o último trecho aqui para vocês. Porém, eu tenho apenas a versão em inglês, então vou compartilhar o PDF de novo aqui com vocês. Aragorn ajoelhou-se ao lado dele. Boromir, abrindo os olhos, esforçava-se para falar. Finalmente, lentas palavras afloraram. Tentei tirar o anel de Frodo, disse ele. Sinto muito. Paguei por isso. Seu olhar desviou para os inimigos caídos, pelo menos 20. Eles se foram, os pequenos. Os orcs o levaram. Acho que não estão mortos. Fez uma pequena pausa, na qual seus olhos se fecharam de cansaço. Depois de um momento, falou outra vez. Adeus, Aragorn. Vá para Minas Tirith e salve o meu povo. Eu falhei. Não, disse Aragorn, pegando-lhe a mão e beijando sua fronte. Você venceu. Poucos conseguiram tal vitória. Fique em paz. Minas Tirith não sucumbirá. E Boromir sorriu. Então, essa aqui foi a minha palestra. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Preparei com bastante carinho. Agradeço a Toca Bahia pela oportunidade e pelo maravilhoso evento que estão propondo. Obrigado, Patrick. Espero que tenham curtido muito. Comentem aqui embaixo a opinião de vocês. Compartilhem com os amigos que gostam de Tolkien e de literatura como um todo, as histórias da Terra-média. E até mais. Valeu!